Bom dia, bom dia, bom dia! Mais um Morning Call, o que esperar do mercado hoje? Eu sou o professor Wagner aqui da Francesca Educação Financeira e todos os dias, a partir das 5h50 da manhã, nós estamos aqui para falar sobre abertura e fechamento de mercado e principalmente aí sobre as principais notícias que podem impactar o seu dia a dia. Hoje, sexta-feira, dia 18 de junho de 2021, sextamos novamente. Como finalizamos essa semana, uma semana aí tão turbulenta e de tanta expectativa, principalmente aí por conta da super quarta que nós tivemos, né? E tudo que repercutiu desde então. Vamos falar um pouquinho aí sobre o fechamento de ontem dia 17. Antes de tudo, não esqueça, deixa seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse conteúdo aí para que ele chegue a cada vez mais pessoas também de forma gratuita pelo YouTube. E por fim, acesse um dos nossos grupos de WhatsApp para receber também esse conteúdo aí em PDF todos os dias antes das 7 horas da manhã. Ontem, né, após as decisões e principalmente após as falas do Federal Reserve lá nos Estados Unidos, os mercados repercutiram aí a preocupação com as altas das Treasuries, que automaticamente aí, subiram com a possibilidade aí de um aumento aí na taxa de juros já em 2023, e inclusive 2 aumentos, então automaticamente aí traz as Treasuries para 2 anos voltando a se valorizar e voltando aí no radar de preocupação de alguns especialistas, principalmente aí com a migração do público de renda variável para o público de renda fixa, por conta aí das Treasuries, que são os títulos aí mais comuns e mais seguros do mundo, né? Os títulos públicos norte-americanos aí olhando para 10 anos. Além disso, alguns membros do Fed ainda ontem falavam um pouco aí sobre a possibilidade, né, que eles acreditavam que o Fed deve mexer na taxa de juros ainda em 2022 e, obviamente, o presidente do Federal Reserve, Jerome Powell, disse que todas essas perspectivas podem não se cumprir. Deu uma tranquilizada nos mercados, mas obviamente essa tônica aí foi muito forte ainda no dia de ontem, tanto nos Estados Unidos como no mundo todo. Olhando aqui para o cenário tupiniquim aqui no Brasil, a perspectiva aí de alta nas taxas de juros, né, principalmente quando o Copom informou ontem ainda que pode ser mais agressivo, mais incisivo, principalmente nas próximas reuniões. Temos reunião já no mês de agosto e, ao invés do 0,75, o mercado já projeta aí uma possibilidade de aumento de 1% na reunião de agosto, tornando obviamente aí o cenário um pouco mais agressivo quando nós olhamos aí para esse cenário de juros futuro. Também a medida provisória aí de privatização, desestatização e privatização da Eletrobras, a crise hídrica que infelizmente está no nosso radar junto com a CPI da Covid, novos apagões lá no Amapá e também o aumento do número de mortos por Covid, né? Tivemos 2 dias consecutivos com mais de 2.000 mortes, voltam aí para o radar, voltam como tônica no dia de ontem, na quinta-feira. Lá nos Estados Unidos também ontem repercutiu aí os pedidos de do seguro-desemprego, que subiram, né, em detrimento do que os especialistas imaginavam, que teria mais uma queda. Lembrando, nós tivemos aí diversas semanas de queda, inclusive aí quedas aí voltando para cenário ali quase pré-pandemia, mas retornou a subir e aí volta a preocupar também os investidores por lá. Já quando nós olhamos lá para a Ásia, ontem a China, que nós já falamos algumas vezes, que tem tentado aí controlar o preço dos minérios, né, principalmente minério de ferro, devido aí ao custo de produção e à inflação lá na China também. China, então, ontem ela liberou a exploração de metais em reservas naturais com o objetivo de dar uma segurada em relação a esses preços e reduzir esse risco de inflação para a indústria chinesa. E na Europa, apesar de termos tido algumas quedas, as principais bolsas ainda ficaram próximas das máximas históricas e a preocupação fica por conta aí da inflação lá na zona do euro, que foi divulgado também um pouco acima da meta do Banco Central Europeu, e volta também aquela preocupação então em torno aí da inflação que tem assolado aí não só Brasil, Estados Unidos,
Ásia e também aí boa parte dos países na Europa, e obviamente os investidores já pensam na necessidade aí dos bancos centrais talvez terem que mexer em políticas monetárias. Vamos olhar um pouquinho para números de fechamento de ontem e aí com certeza fica mais fácil também essa interpretação. O índice Ibovespa ontem caiu 0,93%, chegando aí a 128.057 pontos. Lembrando, aí viemos de máximas históricas, né? O índice chegando aí a praticamente 131 mil pontos recentemente, mas óbvio, o cenário também é desfavorável nesse momento, por conta de tudo que tem acontecido e dessa possibilidade aí de aumento também nas taxas de juros, que a gente vai falar um pouco mais ainda no dia de hoje. O dólar, que essa semana aí chegou a ficar abaixo dos R$5, que nós falamos, né? Caiu novamente 0,80% e chegou a R$5,02. Na bolsa de tecnologia norte-americana, a Nasdaq, nós tivemos alta de 0,87 a 14.161 pontos. Lembramos que a Nasdaq tinha perdido aí os 14 mil pontos nas últimas cotações, né? Índice S&P 500 sofrendo basicamente uma lateralização negativa, queda de 0,04 a 4.221 pontos, e Dow Jones caiu 0,62 no dia de ontem a 33.823 pontos. Na Europa também tivemos forte queda em relação ao euro, que caiu 1,41% e também perdeu os R$6, né? Fechou aí a cotação a R$5,99 no dia de ontem. A Alemanha voltando a ter alta aí após algumas quedas consecutivas. A Alemanha ontem subiu 0,11%, o DAX na Alemanha, fechando o pregão a 15.727 pontos. A França também subiu 0,21% a 6.666 pontos, e no Reino Unido nós tivemos aí uma queda de 0,44% a 7.153 pontos, também muito olhando para esse cenário de possibilidades de inflação. Na Ásia ontem a China aí subiu 1,23%, já falávamos ontem aí lá no finalzinho do nosso Morning Call, e chegou a 14.472 pontos. Por outro lado, o fechamento do Japão ontem foi uma queda de 0,93, chegando aí a 29.018 pontos no fechamento de ontem. Cenário de cripto acaba ainda sendo muito influenciado aí por toda a oscilação que está acontecendo no mercado. As cripto, além de todo o cenário econômico, tem toda aquela questão de volatilidade que começou lá com os tweets de Elon Musk, né? Há algumas semanas atrás, a China boicotando também, e obviamente aí todo o risco de regulamentação que vem aí em torno das criptomoedas. Então tivemos novamente uma queda aí no Bitcoin no dia de ontem a 2,52%. Já o Ethereum caiu um pouquinho mais, 2,86%, e realmente esse é um momento de bastante volatilidade aí para as criptomoedas. Olhando aí para petróleo futuro, o Brent ontem fechou aí com uma cotação de 73,04 o barril, e o WTI 71 dólares e 6 cents o barril. Também essas oscilações aí do petróleo futuro, que ontem seguraram um pouquinho, tiveram uma nova oscilação negativa, né? Mas também aí muito próximo das suas máximas históricas. Olhando aí para fechamento também do índice S&P 500 VIX, apesar de bastante queda em algumas, né, nas bolsas lá nos Estados Unidos, o índice VIX amenizou um pouco, principalmente aí após as falas de Jerome Powell no dia de ontem, tranquilizando principalmente essa questão de que perspectivas de aumento para 2023, duas perspectivas de aumento na taxa de juros em 2023 podem não ocorrer. Ainda se acredita muito, são as falas de Jerome Powell e de outros membros do Federal Reserve, de que a inflação ela ainda perpetuará por pouco tempo, né? É somente no curto prazo, e que talvez tudo que se planeja para 2023 nem chegue a acontecer em relação à taxa de juros. Isso deixou o mercado mais tranquilo e tivemos aí uma leve queda aí de 2,20% então no índice do medo, o índice S&P 500 VIX, que fechou a 17,75 pontos no dia de ontem.
Quem continua caindo aí são os metais futuros, né? Principalmente o ouro, que fechou a cotação a 1.774 dólares a onça. Alumínio futuro também, que chegou aí, cotação recente até de 2.500 dólares a tonelada, né? Recuou bastante aí nas últimas semanas, nos últimos dias, e está sendo cotado aí a 2.363 dólares e 75 cents, olhando para fechamento aí do dia de ontem. E o ferro refinado aí também tem oscilado aí entre perdas e ganhos, mas também muito próximo aí de máximas históricas, né? Chegando aí a 214 dólares e 69 cents, principalmente aí por conta da oferta e demanda, que nesse momento de retomada econômica ainda teremos aí um ciclo muito forte aí de commodities, e o minério de ferro acaba entrando nesse ponto. Olhando aí para fechamento do dia de ontem, do índice Bovespa, nós tivemos as 5 principais altas, com BID11 liderando novamente, o segundo dia consecutivo, novamente mais de 5% de alta. Muito disso vem aí por conta da divulgação também da carteira aí de grandes fortunas do Banco Inter, né, que ele acaba gerindo, e essas divulgações aí trouxeram novamente uma alta de 5,35% para BID11, que fechou a cotação do dia a R$ 69,29. Quem voltou a aparecer aqui é Magalu 3, MGLU3, subindo 4,92% a varejista no dia de ontem e chegando aí a R$ 21,31. Localweb novamente também aqui entre as principais altas, inclusive aí com um CEO da Localweb dando algumas entrevistas e falando sobre a parte de M&A e aquisições da companhia, e algumas instituições aí reiterando aí valores de compra aí na casa dos R$ 30 novamente. Localweb então subiu 4,78% a R$ 27,35. BRDT3, BR Distribuidora, subindo 2,95% a R$ 27,20. A gente fala um pouquinho mais sobre ela aí durante o nosso Morning Call. E VVAR3, que agora é Via, não mais Via Varejo, subindo 2,58% a R$ 15,06. Já entre as principais baixas, ontem ficamos aí por conta de BRKM5, Braskem, caindo 5,35% a R$ 53,84. CSNA3, Companhia Siderúrgica Nacional, caindo 4,95% a R$ 40,30. Prio 3 caindo 4,53% a R$ 19,14. E GGBR4 igual 4, que são respectivamente aí Gerdau e Metalúrgica Gerdau. Gerdau caindo 3,78, chegando a R$ 29,00, perdendo os R$ 30,00, que já estava em cotação acima de R$ 30,00 há um bom tempo. E Metalúrgica Gerdau caindo 3,65 e fechando o pregão de ontem a R$ 13,44. Olhando aí para a agenda de indicadores, hoje não temos também novamente aí tantos indicadores relevantes para ficar de olho no Brasil. Vale aí ficar já na expectativa por conta aí do Boletim Focus na segunda-feira, né? Esse sim, com certeza, com todas essas mudanças, deve trazer uma nova perspectiva aí dos principais especialistas aí, olhando para o mercado no final de 2021 e nos próximos anos também. Já olhando aí para o cenário internacional, as vendas no varejo do Reino Unido vieram bem abaixo da expectativa. O índice de preços na Alemanha, que também já foi divulgado, é o maior dos últimos anos e volta a preocupar então em relação à preocupação de inflação, que nós já falávamos lá na abertura do nosso Morning Call, o que esperar do mercado hoje. E também já tivemos aí o outro indicador para ficar de olho, que era a decisão sobre taxa de juros no Japão, que foi mantida a taxa de juros no Japão aí a menos 0,1%, Japão que tem taxa média de juros negativa, e inclusive aí os títulos, né, títulos públicos federais lá no Japão, eles têm aí, olhando para 10 anos, eles não perdem, mas também não ganham, né? A média aí de 0% de rentabilidade aí é uma situação bem a par e bem atípica à realidade aí quando nós olhamos para investimentos no Japão, visto que a cultura já é muito forte de poupar, então o governo estimula muito mais o consumo.
Olhando um pouquinho aí para cenário político, CPI da Covid, infelizmente, ela é uma retórica nossa aqui também. O Carlos Wizard garantiu ali o habeas corpus ainda no dia de ontem, né, logo cedo, mas não compareceu, né, ele poderia ficar em silêncio na CPI, mas ele não compareceu e aí automaticamente os senadores já pediram aí a condução coercitiva. A condução coercitiva é basicamente a polícia ir lá e dizer assim, agora você tem que nos acompanhar. Não é mais convite, é obrigatório. E também os senadores pediram aí para que assim que ele pouse no Brasil, também tenha o seu passaporte retido pelo fato dele não ter aparecido. Obviamente, a defesa aí do empresário Carlos Wizard já recorre para ele não ir e também para que não seja cumprido essa questão da condução coercitiva e principalmente a apreensão do passaporte. Ainda dentro do cenário político, o Senado ontem aprovou com algumas mudanças, né? Lembra os jabutis, os textos ali que ainda não são tão bem interpretados, aumentaram. Foi bem apertada aí a votação, mas foi ao fim então aprovada aí a medida provisória aí da Eletrobras, que ela garante aí a possibilidade de desestatização e privatização da companhia. Como houveram mudanças em relação àquilo que já havia sido aprovado lá pela Câmara, ela volta para a Câmara, tem até o meio da semana que vem aproximadamente para a Câmara discutir, aprovar e aí sim enviar para o presidente Jair Bolsonaro sancionar a medida provisória então de desestatização e privatização da Eletrobras. O STF deve confirmar aí, provavelmente hoje, o projeto de lei lá de autonomia do Banco Central. Lembrando, isso já foi votado, principalmente aí na Câmara e Senado, foi aprovado, mas alguns partidos, como o PSOL, o PT e, se não me falha a memória, o PDT, entraram ali com um pedido no Supremo dizendo que era inconstitucional, principalmente aí porque com a nova medida, com a autonomia do Banco Central, o presidente e diretores não podem ser demitidos pelo presidente da República, com exceção aí de que eles estejam fazendo um trabalho ruim, não estejam entregando as metas, né? Ou se houver, obviamente, aí força maior, como corrupção ou algum outro ponto. E com isso, automaticamente, não há como fazer mudanças drásticas no Banco Central, então ele acaba garantindo essa autonomia, assim como acontece aí basicamente na maioria dos países desenvolvidos do mundo inteiro. Essa é a realidade e o STF deve então manter essa decisão, mas aguardamos aí que isso com certeza deve movimentar o mercado no dia de hoje ou mais tardar no início da semana. A Câmara aprovou aí para que bancários, motoristas e domésticas entrem aí em lista prioritária para vacinas. Essa foi uma decisão da Câmara no dia de ontem, agora ela é encaminhada para o Senado, essa aprovação, também trazendo aí esses grupos para áreas prioritárias de vacinação. E a Coreia do Norte, o presidente da Coreia do Norte, está abrindo espaço aí para diálogo com o presidente Joe Biden, né? Lembrando que sempre existe um atrito muito grande aí, principalmente quando nós olhamos e falamos em Coreia do Norte e também em China, né, com os presidentes norte-americanos. E agora abre-se então esse espaço para diálogo, para conversa. Isso também pode movimentar o mercado, essa questão política pode movimentar o mercado mundial, principalmente por conta dos atritos que são comuns entre as duas nações. Olhando um pouquinho já para a área econômica, os juros DI dispararam, né, após falas do Copom, após mudança da taxa e principalmente falas de uma postura mais agressiva, talvez já na reunião de agosto, né, que é a próxima reunião que nós temos aí do Copom. E olhando aí para a curva de juros aí com essa disparada, alguns especialistas já colocam aí uma Selic talvez em 7,5% no final desse ano, por isso que já comentei sobre o Boletim Focus, que deve trazer aí muita novidade e muita expectativa aí no início da próxima semana. Os títulos públicos federais nessa mesma linha, né, por conta dessa realidade também de risco de aumento da inflação, mas principalmente uma perspectiva aí de uma Selic talvez
a 6,5, 6,25 ou 7,5 no final desse ano, começam também a crescer bastante quando nós olhamos para essas informações e estão em cenário positivo. E olhando agora mais para uma entrevista do ministro Paulo Guedes, que defendeu alguns aspectos quando nós olhamos aí para o Brasil. Um dos pontos que ele defendeu muito forte foi o agronegócio e o incentivo ao agronegócio, principalmente porque nas falas de Paulo Guedes, o nosso período de pandemia não foi tão ruim como outros países aí que nós olhamos ao nosso redor, principalmente a América Latina. Não foi tão ruim, principalmente por conta do agro, que segurou muito as pontas durante esse período. Além disso, o ministro Paulo Guedes fala em melhorias do setor de pecuária, principalmente aí com o controle aí de gado, né? Para que daí as cabeças de gado tenham um controle maior e possa ter mais qualidade aí na nossa proteína animal, principalmente aí quando isso é olhado também para exportação. E o ministro Paulo Guedes volta a falar aí sobre a crise hídrica e sobre a nossa matriz energética, que é a mais limpa do mundo e que deve ser continuado dessa forma, inclusive falando aí em investimentos em matrizes energéticas limpas, né, como é o caso de hidrelétricas que não conseguimos mais, mas principalmente energia eólica, que é um espaço muito grande, e energia fotovoltaica, que é muito espaço ainda para essa atuação no Brasil e continuaria aí como líder em matriz energética limpa. A guerra no setor de commodities, né, tem um peso enorme na volatilidade do índice Bovespa. Temos falado aqui há alguns dias já, principalmente com medidas da China no sentido de controlar o preço das commodities, tem feito aí com que o índice Bovespa aí oscile bastante, principalmente pelo peso que algumas companhias aí, como é o caso de Vale, a própria Petrobras, com oscilações aí, quando a gente fala aí principalmente em commodities, né, petróleo e outras commodities, acaba tendo um peso muito grande nessa volatilidade, nessa perda ou ganhos que acontecem aí nos últimos dias, olhando para o índice Bovespa. E os Estados Unidos, eles vão doar aí cerca de 80 milhões de doses de vacina, dentro do plano do presidente Joe Biden, ali, que queria adquirir cerca de 100 milhões, de vacinas aí para doação. Eles irão doar 80 milhões de doses de vacina para o mundo inteiro, e o Brasil também deve receber aí parte dessa doação. Lembrando aí que no início da próxima, durante a próxima semana, até o fim da próxima semana, nós também devemos receber aquelas vacinas da Janssen, né, que é da Johnson, que estão próximas do vencimento. Durante a semana a gente já falou sobre isso. A Anvisa também mudou o prazo de validade ali, visto que não deve chegar logo no início da semana essas doses, e existe também toda uma expectativa aí e uma logística do nosso Ministério da Saúde para que o quanto antes seja distribuído e aplicado essas doses de vacina, principalmente porque a vacina da Johnson Johnson, da Janssen, né, que é o laboratório que produz, mas é a vacina da Johnson Johnson, ela é dose única, então também deve trazer aí cada vez mais imunização para a população brasileira e automaticamente voltarmos ao normal o mais breve possível. Olhando um pouquinho para o cenário corporativo, a CVM, Comissão de Valores Mobiliários, está preparando aí um novo pacote de mudanças em regras de BDRs, né? BDRs são recibo de ações de empresas não brasileiras que são negociadas aqui no Brasil. Até pouco tempo atrás, nós tínhamos aí até um ano atrás, mais ou menos, somente investidores qualificados, né? Pessoas físicas ou jurídicas com mais de 10 milhões de investimentos, e principalmente aí que tivessem aí um conhecimento de mercado atestado, poderiam aí consumir BDRs, né? Isso foi mudado, já existe aí um bom volume de negociação, e obviamente agora vem mais mudanças nessa regra, trazendo também mais possibilidades aí, principalmente para diversificação de investimentos aí da população brasileira, tanto pessoas físicas quanto jurídicas, que já poderiam antes, né? Mas chegando mais novidades aí para pessoas físicas. Olhando aí para as ações de Eletrobras, que ontem tiveram forte queda aqui no Brasil, caindo aí quase 4% por conta de toda a especulação em torno das mudanças aí
na medida provisória de privatização, mas após fechamento de mercado, os ADRs da Eletrobras lá nos Estados Unidos, né, que é semelhante ao que nós teríamos aqui o nosso BDR, mas são os recibos de ações de empresas não americanas, então, né, a Eletrobras é aqui do Brasil, e esses ADRs negociados lá nos Estados Unidos subiram aí cerca de 7% ontem após o fechamento de mercado, somente com as notícias de privatização, e obviamente devemos também ter um reflexo disso no dia de hoje aqui no Brasil. A Petrobras anunciou aí uma oferta de venda de 37,5% da BR Distribuidora. Eu disse que falaríamos lá sobre BRDT, né, que já subiu forte ontem por conta dessa notícia e pode ter novas oscilações aí no dia de hoje, principalmente por conta da notícia aí de que a Petrobras deve vender essa fatia de quase 40% da companhia. A Vale anunciou pagamento de dividendos no equivalente de R$ 2,17 por ação. Então, se você tem ações da Vale, em breve pinga um bom dinheirinho aí ali na sua conta. A Vivo também pagará recursos aí em forma de juros sobre capital próprio, então vale a pena ficar de olho aí quem tem ações dessas companhias que em breve pinga essa grana na conta. E olhando aí para a produção de aço, ela subiu aí mais de 20% aí até o mês de maio, e as vendas de aço no mercado interno subiram aí mais de 46%. As siderúrgicas, de forma geral, elas estão revendo a sua projeção, principalmente porque a alta tanto da produção quanto a alta do consumo, ela tem sido bem maior do que aquilo que se planejava lá em novembro do ano passado, então será reestruturado também a expectativa dessas empresas do setor para os ganhos em 2021. E a subsidiária da JBS na Europa foi as compras, né? É a Pilgrims é a subsidiária da JBS lá na Europa, e ela comprou ontem ali a Kerry Meats Refeições e a Kerry Meats Consumers Foods lá no Reino Unido e na Irlanda, né? Foram quase aí 1 bilhão de dólares nessas aquisições. Lembrando então JBS que também tem preparado aí investidas talvez para conter o apetite aí de Marfrig, que está atrás de BRF, né? E agora também se fortalecendo em relação aí à sua posição lá na Europa aí como uma das principais empresas aí de proteína animal do mundo. Sempre ressaltando aqui, não trazemos recomendação de compra ou venda, né? Apenas noticiário do dia a dia. E agora, 6h18 da manhã, vamos falar então um pouquinho sobre abertura e fechamento de mercado. A Ásia, como sempre, já temos fechamento, já temos notícias mais palpáveis. Na China, tivemos alta de 0,77 no fechamento da bolsa chinesa, chegando aí a 14.583 pontos. E olhando aí para Japão, Nikkei no Japão fechou aí com alta de 0,09%. A 29.044 pontos, também sofrendo bastante essa semana aí as ações japonesas, mas fechando aí a sexta-feira aí em leve alta. Olhando para os mercados já abertos, principalmente na Europa, né, após todas as falas aí voltadas aí ao Federal Reserve, e principalmente essa preocupação em relação à taxa de juros que pode aumentar por conta da inflação, temos aí nesse momento aí o DAX na Alemanha caindo 0,21%, nós temos o CAC na França subindo 0,17%, e temos aí o Reino Unido caindo 0,50% nesse momento, 6h20 da manhã. E o pré-market lá nos Estados Unidos também aí uma perspectiva ainda sem direcionamento específico. O Dow Jones, nesse momento aí caindo 0,30%, S&P 500 caindo 0,20% e Nasdaq subindo 0,17%. A perspectiva com tudo isso ainda é de bastante volatilidade, o mercado não sinalizando aí altas ou baixas como perspectiva, cenário ainda bem difícil de interpretar nesse momento, mas a tendência é que o Brasil
acabe aí seguindo as bolsas internacionais. Noticiário interno aí pode, obviamente, mexer ainda mais com o mercado brasileiro e com o índice Bovespa, mas uma boa perspectiva, principalmente aí olhando talvez para o setor de commodities e também talvez olhando aí para a questão da privatização da Eletrobras, que pode trazer ganhos também no dia de hoje e quem sabe aí fecharmos a sexta-feira com ganhos do índice Ibovespa. Óbvio, o mercado é soberano, a gente não consegue prever nada, mas a gente está aqui para discutir um pouquinho e volta na segunda-feira para falar sobre o fechamento de hoje e tudo aquilo que a gente pode esperar para a próxima semana. Deixa seu like, se inscreve no canal, bons negócios, compartilha esse conteúdo e eu te vejo na segunda-feira a partir das 5h50. Um abraço e até lá. Tchau, tchau.